Seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Em nosso programa estamos estudando toda a Bíblia e chegamos ao 5º livro do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Acompanhe nosso programa de hoje, quando vamos conhecer um pouco mais do homem que escreveu metade do Novo Testamento, Paulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Essas palavras tão conhecidas do capítulo 9 de Atos descrevem a conversão de Saulo de Tarso e sua experiência na estrada de Damasco. Não dá para falar nesse homem sem falar dessa sua experiência. No final do capítulo 7 de Atos, no capítulo 8 e agora no início do capítulo 9, ele é um homem que odiava cristãos. A tremenda experiência que ele teve na estrada de Damasco foi responsável pela grande mudança em sua vida. É por isso que não dá para separar este homem da palavra experiência. Paulo cita esta experiência em várias outras passagens do livro de Atos. Nos capítulos 21 e 22, uma multidão o espancou e tentou matá-lo, mas os soldados impediram que isso acontecesse. A violência do povo era tão grande que os soldados precisaram carregar Paulo para impedir que a população batesse mais nele. Eles o carregaram para uma fortaleza onde ele ficou preso. Mas Paulo era um missionário e não perdia uma oportunidade para pregar. Ele pediu que os soldados o soltassem para que ele pudesse pregar para aquela grande multidão. Os soldados o colocaram no chão e o protegeram contra a fúria da multidão enquanto ele pregava. A mensagem central de Paulo foi: Eu tive uma experiência quando estava a caminho da Síria. Sempre fui zeloso no cumprimento da lei, por isso perseguia os discípulos de Cristo para os matar. Quando eu estava na estrada de Damasco para prender alguns deles, uma forte luz brilhou ao meio-dia e eu caí no chão. Então ouvi uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Durante o seu julgamento diante do governador, Paulo repetiu mais uma vez essa história e outra vez diante do rei. Ele contava a sua experiência. Não dá para separar a vida deste homem da experiência que ele teve na estrada de Damasco. Vamos analisar o capítulo 9 e considerar alguns pontos dessa experiência. A primeira coisa que vemos é que Paulo ouve uma voz que o chamou pelo nome e perguntou: Por que você me persegue? Está aí mais um argumento para que o título do livro de Atos fosse Os Atos do Cristo Ressurreto. Tudo o que estava acontecendo através da igreja no livro de Atos estava acontecendo porque o Cristo ressurreto trabalhava através da igreja. Paulo estava perseguindo a igreja, mas a voz perguntou: Por que você me persegue? Perseguir a igreja era perseguir a Cristo. Saulo de Tarso, como era então conhecido, respondeu com outra pergunta: Quem és tu, Senhor? A seguir ele mesmo respondeu sua pergunta e disse: Senhor. Ele nem sabia com quem estava falando, mas sabia que era o seu Senhor. Quem és tu, Senhor? A conversão do apóstolo Paulo é uma tremenda ilustração sobre o conceito de mansidão. A palavra mansidão é uma das palavras menos compreendidas da Bíblia. Mansidão não está associada à fraqueza. Mansidão significa ser domado. Um cavalo selvagem, que nunca teve uma sela no lombo, sem freio na boca, sem rédeas, precisa ser domado. Quando um cavalo é domado, ele chega ao ponto que não luta mais contra as rédeas, mas passa a seguir a orientação das rédeas. Esse animal não é fraco, ele é manso. E este é o significado da palavra manso. E esse conceito de mansidão está bem ilustrado nesta passagem da Bíblia.
Quando Jesus se encontrou com Saulo de Tarso, foi como se ele lhe perguntasse: por que você luta tanto contra as rédeas, hein? É pior para você. Quando o cavalo não obedece ao freio, sua boca se fere. É pior para o animal. Era isso que Jesus estava perguntando a Saulo de Tarso. Continuando com a analogia do cavalo, podemos dizer que antes da experiência da estrada de Damasco, o Espírito Santo estava tentando tratar Saulo de Tarso. Enquanto Paulo segurava os casacos, lembram daqueles que apedrejaram Estevão? Deus, o Espírito Santo, começou a falar com ele de maneira profunda. É por isso que nos versículos seguintes lemos em algumas traduções que Paulo era como um animal selvagem. Mas enquanto ele perseguia a igreja, ele estava sendo incomodado pelo Espírito Santo. Nós também costumamos atacar aquilo que nos ameaça. Um sinal da falta de interesse espiritual é a apatia completa. Aquela pessoa que não se importa com as coisas espirituais e que é totalmente apática não é espiritual. Um homem que ataca pessoas espirituais sente-se ameaçado pelo que vê na vida delas. É claro que o Espírito Santo estava falando com Saulo através do testemunho de Estevão e de outros crentes que ele já tinha perseguido. Foi por isso que o Cristo ressurreto perguntou a Saulo: por que você fica mordendo esse freio na sua boca? Por que você não se deixa ser conduzido? Percebemos que Paulo estava amansando quando ele obedeceu a ordem de Jesus de se levantar e entrar na cidade. Mais tarde, este mesmo Saulo de Tarso escreveu lindas cartas inspiradas que se constituíram em metade de todo o conteúdo do Novo Testamento. Como já disse, o livro de Atos é um tipo de elo de ligação entre os evangelhos e as epístolas. Se não fosse pelo livro de Atos, principalmente por esta parte que estamos estudando agora, ficaríamos muito confusos com a leitura de Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios. Você se perguntaria quem era Paulo e quem eram todos aqueles para quem ele escreveu. Mas na história da conversão de Paulo, entendemos qual era o elo que faltava. Em suas cartas aos Romanos e Gálatas, Paulo, mais do que ninguém, fala sobre o que Deus fez por nós, dando-nos a salvação através de Cristo. Ele fala como somos salvos, como podemos ser salvos. Pela graça através do dom da fé que Deus deu a todos nós, pela graça e não pelas obras. Paulo nos fala de tudo que temos nos lugares celestiais em Cristo, conseguido através da salvação. Mas quando ele conheceu Jesus, a questão não era o que eu tenho para ganhar com isso. Não. A questão não foi o que o Senhor vai fazer por mim. Não, a questão foi: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, hein? Quando estudamos o livro de Jó, falamos sobre os cristãos interesseiros. Você está lembrado que falamos que existem crentes interesseiros? Talvez eles nem saibam disso, mas essas pessoas usam Deus para conseguir coisas dele, bens materiais, coisas que podem usar. Existem pessoas que querem usar Deus. Quando precisam de um extintor, clamam a Deus aí, né? Quando precisam se esconder do medo, aí clamam por Deus. Para elas, Deus é alguém que elas usam quando precisam só. Se você é um crente interesseiro, está ocupando o lugar central da sua própria vida. Está lá no centro da sua vida com as mãos abertas, como Jó, perguntando o que um homem pode esperar que Deus coloque em suas mãos porque ele crê e segue a Deus. Depois de muito sofrimento, Eliú veio para ajudar Jó e lhe disse que ele não deveria ficar de mãos abertas no meio de tudo aquilo, perguntando a Deus o que ele lhe daria por ser um homem bom. O que Jó deveria fazer era dispor suas mãos abertas para Deus em todas as circunstâncias da vida, sem indagar o que receberia de Deus, mas sim o que daria para Deus. Em tudo que passamos, devemos sempre perguntar a Deus o que podemos tirar daquela circunstância para Ele e como podemos glorificá-lo através da crise, da necessidade, das circunstâncias, da riqueza e dos encontros da vida. Existem pessoas que atacam a fé através da chamada psicologia da religião. Eles argumentam que muitos são crentes ou devotos interesseiros. Esta
psicologia da religião promove este ataque psicológico porque questionam por que as pessoas são religiosas e alegam que religiosos são, na verdade, pessoas interesseiras e que a religião é ópio de suas vidas porque, ao invés de buscarem soluções e conquistas, elas ficam se dopando com a esperança na religião. Para eles, a única razão dessas pessoas serem religiosas é a busca da satisfação de suas necessidades. Se alguém acusar você de usar a religião para satisfazer suas necessidades, o que é que você vai responder, hein? Quais são suas convicções a respeito do que você crê? Será que esta acusação se aplica a você? O apóstolo Paulo fala sobre pessoas que encontraram o perdão em Cristo, que encontraram o Cristo que perdoa as culpas e que cura os seus corpos. Por isso, elas aceitam todos os rituais religiosos, todas as doutrinas e tabus da igreja, sem sequer questionar ou entender, mas estão lá enchendo os bancos da igreja. É nisso que se resume a fé delas. E por isso estão na igreja, porque Deus resolveu seus problemas. Talvez você seja uma pessoa que precisa de uma cura e encontrou essa cura em Cristo, e como crê em Cristo, como você vê que Cristo curou ou vai curar, então você está numa igreja. Talvez você seja uma dessas pessoas que conheceu Jesus terapeuta, capaz de resolver todos os seus problemas emocionais, e por isso você vai à igreja. Ou então, talvez, ele seja para você o Jesus doador, porque, como todo mundo, você tem muitas necessidades. Você não pode participar do clube de campo da cidade. Então você vai à igreja porque você tem necessidade de pertencer a algum lugar de Jesus. Tudo isso coloca você no centro do seu relacionamento com Cristo e com Deus. Quando você vai a Cristo e tem a experiência de salvação, Ele realmente resolve todo o seu problema de culpa. Ele realmente vai dar a você o sentimento de pertencer a algum lugar. Ele pode curar o seu corpo, se for da vontade dele. E Ele pode também solucionar todos os seus problemas emocionais. Você tem muito a ganhar quando busca Jesus. Pense nisso, nosso tempo acabou.